Graça e paz, amada igreja do Senhor, aleluia, boa noite a todos, que bom estarmos juntos aqui neste dia para louvarmos e engrandecermos o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Quero te convidar nesta hora a levantar suas mãos comigo aonde você está e louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Vamos orar, vamos entregar este culto, vamos entregar esta adoração que irá acontecer ao Senhor Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Pai, porque o Senhor é grande, o Senhor é fiel, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Recebe o nosso louvor, Senhor, recebe a nossa adoração, que essa adoração, ó Pai, que este louvor possa invadir corações, ó Pai, transformar vidas, ó Pai, curar, libertar, meu Pai, todas aquelas pessoas que estão assistindo este vídeo, este culto online, meu Pai. Deus, se faz presente em nosso meio, ó Pai, se faz presente no meio desta pessoa que está escutando este culto nesta hora, Senhor. Opera milagres, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Aleluia. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer.
Cantar com forte, com ênfase. Cantar decretando que o Senhor vai fazer isso que você está louvando. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ele ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Ele nas suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Aleluia! Será que você pode se alegrar na presença do Senhor, meu irmão? Aleluia! Ele está aqui nesta manhã, Ele está aqui nesta noite, Ele está aí com você, aleluia, do seu lado, aleluia. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando te adorarei, te adorarei. Estás aqui,
O Senhor tem nas mãos as chaves de Davi, a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. E o Senhor está trabalhando, operando em cada lar, em cada casa, em cada família. Agora mesmo o Senhor está agindo na casa, meu Deus, do teu filho, da tua filha, e operando grandes sinais e milagres. Seus filhos estão orando, pedindo ao Senhor uma intervenção, pedindo ao Senhor que o Senhor mude realidades e circunstâncias em suas casas, em suas famílias. E nós unimos a nossa fé e cremos que o Senhor está fazendo esse milagre. O Senhor está mudando realidades agora, mudando situações, circunstâncias, porque o Senhor é especialista nisso, Deus, em reverter, em transformar maldições em bênçãos. Só o Senhor pode mudar circunstâncias e realidades. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que ousamos pedir e imaginar, segundo o poder que nós operamos. É o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo poder grandioso que opera em nós. Meu Deus, age agora em cada lar, em cada família. Começa a fazer milagres, começa a fazer teus sinais agora, restaurar famílias, casamentos, restaurar lares, restaurar o coração de filhos, coração de pai, de marido, de esposa, restaurando, meu Deus, a vida, Senhor, emocional, curando corações que estão feridos, estão amargurados, entristecidos, corações enlutados, abatidos. Meu Deus, cura nesta noite. Nós unimos a nossa fé e clamamos e declaramos que o poder do Espírito Santo está agindo agora e soprando nos lares pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, cremos nesses milagres, cremos em corações sarados, curados, em nome de Jesus, para a glória do teu nome e para a glória do teu nome. Ao Senhor honra, glória e louvor, a te pertence toda a glória, ao Senhor apenas. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Graças a Deus que estamos juntos na presença do Senhor e pelo poder do nome de Jesus, porque quando estamos juntos na presença do Espírito Santo e pelo poder do nome de Jesus, grandes coisas podem acontecer. Como eu creio que agora mesmo ocorreu algo aí na sua casa, no seu lar, na sua família, uma bênção do Senhor foi liberada sobre a sua casa. Eu sei que você está orando, clamando a Deus, pedindo ao Senhor por um milagre, um sinal de Deus, e eu creio que Ele está sendo liberado na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus, amém? Graça e paz, igreja viva do Senhor, que Deus abençoe toda a sua casa com essa palavra de vida e de esperança e de fé. Por isso estamos juntos a cada quarta-feira, para recebermos instrução da palavra de Deus, para recebermos ensino. Estamos crescendo, como diz a palavra, de glória em glória. Estamos crescendo e amadurecendo em Cristo Jesus. Então eu quero convidar você, por favor, a abrir sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso de número 13. Coríntios capítulo 2, a partir do verso número 13. Se você encontrou o texto, diga reino. Se está comigo, diga aleluia. A Bíblia diz assim no texto: quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus, elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros, pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Uau, que tremendo. Alguém pode estar se perguntando, mas se estamos falando sobre Sacal,
que é a sabedoria para sermos bem-sucedidos, por que estamos lendo textos que falam sobre o conhecimento, sobre o Espírito Santo? Porque escute a conexão que Deus está fazendo. Quando ministramos sobre sabedoria, a sabedoria, ela vem antes do conhecimento. Lembre-se que o próprio Jesus declarou que Salomão foi o homem mais sábio que andou sobre a terra, porque ele havia recebido o dom da sabedoria, e que a rainha de Sabá havia viajado quilômetros para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas ainda que Salomão recebeu o dom da sabedoria como ninguém havia recebido antes dele, a Bíblia declara que Jesus mesmo disse: está alguém aqui maior que Salomão. Então significa que Jesus é mais do que alguém cheio de sabedoria. Jesus, ele é a própria sabedoria. E quando você lê o capítulo de João, no capítulo 1 diz que no princípio estava a palavra com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra que se fez carne. Quando você se debruça sobre as Escrituras, você vai perceber que a palavra, ela é luz, é lâmpada, como diz a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então escute, a sabedoria, que é a lâmpada, ela é a palavra. Então quando falamos de sabedoria, falamos da palavra de Deus. A palavra é a sabedoria de Deus. A palavra é a sabedoria de Deus. Então quando você ouve a palavra, você está ouvindo a sabedoria de Deus. Agora escute, se a sabedoria é a lâmpada, o que resulta da lâmpada é a luz. É por isso que o texto diz: lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. A consequência de você acender uma lâmpada é ter luz. Então quando você se aproxima da palavra, que é a sabedoria de Deus, você obterá luz. E luz fala de conhecimento, e conhecimento é exatamente aquilo que você obtém a partir do momento em que a pessoa do Espírito Santo te revela a palavra. Então todas as coisas são associadas. É um casamento, é uma coisa poderosa que estamos vivenciando. Jesus é a palavra, ele é a sabedoria de Deus. Ele é maior que Salomão, porque Salomão recebeu o dom da sabedoria, o dom de conhecer a palavra revelada de Deus. Mas escute, Jesus, ele não é alguém cheio de sabedoria apenas, ele é a própria palavra, ele é a própria sabedoria de Deus. Então quando abrimos a palavra, estamos tendo contato com a sabedoria divina, e o Espírito Santo, ele nos revela a palavra, e quando ele nos revela a palavra, então a palavra revelada se torna conhecimento. Então aquilo que eu sei, aquilo que eu ensino sobre a palavra é conhecimento. O que você está obtendo agora ao se aproximar dos estudos da palavra, e que estamos fazendo a cada quarta-feira sobre a sabedoria para sermos bem-sucedidos, você está obtendo conhecimento da palavra. A sabedoria é lâmpada e o conhecimento é luz. Você primeiro precisa da sabedoria, e depois que você obter a sabedoria, então você terá luz para o seu caminho, que é o conhecimento. O oposto disso são as trevas, e trevas é ignorância. Lembre-se, Deus não disse: meu povo perece por causa de não seguirem meus ritos. O povo perece por não seguir rituais religiosos. Não, o povo perece não porque o diabo tem raiva ou ódio deles. Não, meu povo perece porque lhes falta conhecimento. A falta de conhecimento é ignorância, e a ignorância mata, a ignorância destrói. Porque escute, a maior doença que existe no mundo chama-se pecado, porque o pecado é, usando essa linguagem, essa metáfora, é um vírus que contaminou toda a humanidade. Em Adão todos pecaram. Então é uma doença muito pior do que qualquer outra, porque não houve uma doença que atingiu 100% dos seres humanos como o pecado atingiu. Mas o maior problema do homem
não é em si o pecado, porque a cura já foi liberada. A cura para o pecado é Jesus, o sangue dele poderoso. Mas por que ainda assim os homens morrem em pecado? Porque decidem ignorar o remédio, decidem ignorar a cura. Então o maior problema do homem não é o pecado, é a ignorância. É por isso que precisamos nos aproximar da palavra, para que a palavra arranque a ignorância de nós. É por isso que é importante você estar aqui a cada quarta-feira, para que a sua ignorância e a minha seja extirpada, tirada das nossas vidas. E esse texto aqui é muito poderoso, porque esse texto fala sobre o Espírito Santo como aquele que nos revela a palavra. Ele é aquele que conhece os pensamentos de Deus. Porque isso que é a palavra? A palavra são os pensamentos de Deus. O Espírito Santo nos revela porque é Ele que conhece. Mas aqui é um detalhe que eu quero desenvolver com vocês, 3 pontos. O primeiro deles, baseado aqui no texto de Coríntios capítulo 2, a Bíblia diz: quando dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito Santo, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Esse é o ponto 1. Este é o ponto 1. Se você deseja ter a mente de Cristo, você precisa escolher a fonte dos seus pensamentos. Vou repetir. Se você deseja ter a mente de Cristo, que é o tema desta noite, o ponto 1, você precisa escolher a fonte dos seus pensamentos. Aqui, dentro do ponto de vista do contexto histórico, a igreja de Corinto tinha uma parte da igreja que estava criticando o apóstolo por não usar a mesma dinâmica dos filósofos, a retórica dos filósofos. Parte da igreja de Corinto acusava Paulo de não usar as técnicas da retórica dos filósofos, não usar as técnicas humanas da filosofia humana. E aí Paulo combate isso dizendo: não, quando eu estive entre vocês, eu não quis de fato revelar sabedoria humana. Quando eu estive entre vocês, eu quis revelar sabedoria divina, ensinando aquilo que o Espírito estava me dando. Então Paulo estava dizendo: você não pode construir sua fé sobre a filosofia humana, sobre técnicas humanas. Você e eu precisamos construir a nossa fé sobre um firme alicerce, sobre um sólido fundamento. E esse sólido fundamento é a palavra. A Bíblia deve ser a fonte dos nossos pensamentos. Se eu desejo ter a mente de Cristo, então eu preciso pensar a palavra. Você não ouviu direito, você não pegou. Escute, era para você ter dado brados de júbilo agora, dizer aleluia. Se queremos ter a mente de Cristo, precisamos pensar a palavra, porque a palavra é o pensamento de Deus. Então nós precisamos nutrir a nossa mente com a palavra, precisamos deixar a palavra entrar em nossa mente. Por isso Romanos 12 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa, o que? Da vossa mente. Escute, a nossa mente precisa ser renovada, e a forma de renovarmos nossa mente é pela palavra, e escolher a fonte dos nossos pensamentos. Um dia tínhamos um pensamento velho, um pensamento pecaminoso, decaído, um pensamento sujeito às paixões deste mundo. Mas agora que estamos em Cristo, a nossa mente precisa ser povoada pelos pensamentos de Deus. E para que a minha mente e a sua mente seja povoada com os pensamentos de Deus, estes pensamentos precisam ser oriundos, vindos da palavra. Paulo disse: eu estou ensinando a vocês aquilo que o Espírito Santo está me ensinando. Eu não quero ensinar a vocês a filosofia dos gregos. Vocês não precisam de mais filosofia, vocês não precisam de mais técnica, não, vocês precisam da palavra. É o que estou fazendo aqui, é o que estou fazendo aqui agora. Eu não estou ensinando a vocês filosofia, nem técnicas humanas, eu estou ensinando a vocês a palavra. E se você deseja ter a mente de Cristo, uma mente totalmente nova,
renovada, você precisa escolher qual a fonte dos seus pensamentos. Você pode continuar usando as filosofias desse mundo, o humanismo, o secularismo, essa visão pós-modernista de relativizar tudo e dizer não é bem isso que a palavra diz, isso é diabólico, dizer não é bem isso que a palavra diz. Não ponha na Bíblia as suas palavras, deixe que a palavra fale o que ela quer dizer, e nós é que nos sujeitamos à palavra. Quando você quer pôr na Bíblia o que ela não diz, então você não é sujeito a ela, você é apenas um falso seguidor de Cristo, que está tentando impor a palavra à sua vontade, pois Jesus disse, você não pode ser meu discípulo se você não morrer primeiro. Enquanto não morrermos para a nossa vontade, iremos querer impor sobre a Bíblia a nossa vontade, e queremos que a Bíblia diga o que queremos dizer, e vamos acreditar naquilo que queremos acreditar, ao invés de ouvirmos o que o Espírito está ensinando da palavra, e cremos na palavra, e obedecemos a palavra, e nos sujeitarmos à palavra. Isso é obter uma fonte de pensamento. Você vai escolher, ou você vai ficar com as coisas deste mundo, e deixar que a internet, que a música deste mundo, que as filosofias deste mundo, que o pensamento deste mundo, que o mundanismo, o secularismo, que as vaidades deste mundo influenciem seus pensamentos, ou você vai transformar a palavra na fonte dos seus pensamentos. Se você quer ter a mente de Cristo, então você tem que pensar a palavra. Você tem que substituir seus pensamentos pelos pensamentos de Deus. Volto a dizer, Paulo disse a uma igreja que queria que ele modificasse a sua pregação para pregar a filosofia dos gregos, ou tivesse a retórica dos gregos, que Paulo falasse com a eloquência dos filósofos, e ele disse, não, eu não estou nem aí para isso, o que eu quero é ensinar a palavra, a mesma que o Espírito Santo está me ensinando. Ok, então esse é o primeiro ponto. Número 1, estou falando bem força espiritual hoje aqui, porque nós precisamos ser libertos. A primeira coisa que você precisa para ter a mente de Cristo é escolher qual será a fonte dos seus pensamentos. E a fonte do seu pensamento tem que ser a palavra de Deus. Pensar a palavra. Diga comigo, pensar a palavra. Esse é o ponto 1. Segundo, o texto diz assim, o texto continua dizendo, verso de número 13 diz, quando lhe dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus, a eles lhe parece loucura, ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Esse é o segundo ponto. Se você deseja ter a mente de Cristo, você precisa ter uma mentalidade espiritual. Se você deseja ter a mente de Cristo, você precisa ter uma mentalidade espiritual, ou pensar de forma espiritual. Não só pensar a palavra, mas pensar de forma espiritual. Isso só é possível se eu e você de fato nascermos de novo, porque essa é a grande diferença. A Bíblia diz que o homem natural, ele não consegue entender as coisas do Espírito. Isso é muito forte, vou repetir. O texto de 1 Coríntios capítulo 2 diz que o homem natural não consegue entender as coisas do Espírito. Não é que ele não consegue ler a Bíblia, ele não consegue entender as coisas que são espirituais. Ele não discerne. A Bíblia diz que a ele vai parecer loucura. Isso é fácil de entender. Por que as coisas espirituais parecem loucuras ao homem natural? Porque vai exigir dele fé. E fé é algo que não existe no coração de uma pessoa que ainda não se tornou alguém espiritual. E lembre-se, isso não tem nada a ver com a nossa habilidade. Nós não recebemos
no nascimento algum dom especial. Não, nós conseguimos discernir as coisas espirituais porque por um milagre nós nascemos de novo. Por causa da nossa fé em Cristo, nós nascemos de novo. E nascer de novo significa que a nossa lâmpada que estava apagada, ela foi acesa. O nosso espírito foi recriado em Cristo. E agora que o meu espírito foi recriado em Cristo, o meu espírito está aceso. E agora eu posso ter novamente comunhão com Deus. E eu posso discernir coisas espirituais. Porque agora eu não sou somente uma pessoa natural, uma pessoa apenas carnal. O homem carnal, ele não tem o espírito dele aceso, ele não tem o espírito dele ainda recriado em Cristo, ele é natural, ele só pensa as coisas daqui de baixo, ele só pensa nas coisas terrenas. A Bíblia diz, ele só pensa em satisfazer os seus desejos sexuais, só pensa em satisfazer os desejos da sua carne, só pensa em satisfazer suas vaidades humanas. Ele vive inclinado pela carne, porque não há o espírito ainda ali. Se eu quero ter a mente de Cristo, ou vivenciar, ou viver a mente de Cristo, eu não só tenho que escolher a fonte dos meus pensamentos, mas eu preciso pensar de forma espiritual. E para pensar de forma espiritual, eu preciso nascer de novo. Eu preciso ter um espírito recriado em Cristo. Então você jamais vai avançar na sua vida cristã se você for uma pessoa ainda natural, uma pessoa carnal que está tentando viver uma religião. Jesus não lhe chamou para você ser um homem carnal, natural, tentando seguir uma religião. Jesus te chamou para você ser uma nova criatura, uma nova pessoa, recriada nele, uma pessoa espiritual que segue as coisas espirituais. E o Espírito deseja colocar as coisas espirituais dentro de nós. E a Bíblia diz que essas coisas que ele quer colocar dentro de nós são verdades. Lembre-se o que Jesus disse em João. Ele disse em João 8, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o que o Espírito é, ele é o Espírito da verdade, ele quer nos ensinar verdades. Como eu disse, é o Espírito que nos ensina todas as coisas. E quando ele nos ensina a verdade, então a verdade se torna um conhecimento, porque passamos a conhecer essa verdade. E a verdade que conhecemos nos liberta. Mas o homem carnal, ele não consegue crer nessas coisas. Ele não consegue crer nas verdades, ele não consegue nem obedecer às verdades. Se você tem dificuldade de crer na verdade da palavra, e se você tem dificuldade de obedecer a verdade da palavra, você precisa se perguntar: eu já nasci de novo? Porque quem sabe a sua dificuldade não é porque a lei de Deus é difícil, ou melhor, porque as verdades de Deus são difíceis de serem vividas. É porque você ainda precisa de uma mente espiritual. Sua mente ainda é carnal. E a mente de Cristo não é uma mente carnal, é uma mente espiritual. É uma mente que a fonte dos pensamentos é a palavra, e é uma mente que pensa espiritualmente. Se você só pensa aqui embaixo, se você só pensa de forma carnal, se você só pensa em satisfazer sua vontade, sua carne, então sua mente é uma mente natural. E a Bíblia diz que o homem natural não discerne as coisas do Espírito. Ele não entende essas verdades. A ele sempre vai parecer loucura. É por isso que para as pessoas que não têm fé, é loucura contribuir, por exemplo, a dar o dízimo. Que loucura, mas é porque é espiritual. Ah, que loucura ir para a igreja, que loucura ler Bíblia, que loucura falar com uma pessoa que eu não vejo, que loucura eu perdoar meu inimigo, que loucura eu viver casado o resto da vida, que loucura eu me guardar até o casamento. Todas essas coisas parecem loucura. Eu acreditar que existe um céu, que já está... Para um homem carnal, todas essas coisas parecem loucura, porque exigem fé. Todas as coisas exigem fé, e exigem a revelação do Espírito Santo. Você não precisa revelar essa verdade, porque, como eu disse, a Bíblia não é um livro de informação. Deus não quer informar você, Deus quer transformar você, e a transformação só ocorre quando a sabedoria se torna conhecimento dentro de você. A verdade que você conhece é a verdade que lhe transforma. Vou repetir: a verdade que você conhece é a verdade que lhe transforma.
você só é transformado quando você conhece a verdade que está transformando você. Aquela verdade, ela é mais do que informação na sua cabeça, ela é algo experimental, algo vivencial. Você está vivendo, experimentando aquela verdade, ela está mudando o seu jeito de ser e de pensar. Quando o homem vem do mundo, ele vem achando normal ele ter várias mulheres. Ele ainda diz assim: não, isso é de todo homem. Vamos dizer assim: isso é de todo homem ter várias mulheres. Mas isso é um pensamento carnal. Mas é estranho quando você se converte, você continua com esse mesmo pensamento. Então significa que sua mente ainda não foi renovada, porque esse não é um pensamento bíblico. Mas quando a verdade vem de Deus sobre mim, então eu abandono aquele pensamento carnal e ganho um novo pensamento. A mesma coisa, divórcio é uma opção. Não, irmão, divórcio não é uma opção. Quando você pensa no divórcio como uma opção, sua mente ainda é carnal. Se você pensar em divórcio como uma opção para o seu casamento, sua mente ainda é carnal. O divórcio é um pensamento da carne, não é um pensamento do Espírito. A Bíblia diz: aquilo que Deus uniu, não separe. Esse é o pensamento divino. E você tem que escolher: ou você vai viver seus pensamentos, ou vai viver o de Deus. E você nunca vai se sujeitar à palavra de Deus se, número 1, você não trocar a fonte dos seus pensamentos. Se a fonte do seu pensamento não for a palavra, você nunca vai sujeitar ela. E se sua mente não for espiritual, você sempre vai relativizar as coisas e vai tentar achar uma desculpa para fazer a sua vontade, ao invés de sujeitar a palavra. Deixa eu te dizer uma coisa: você pode dar as desculpas que você quiser para não se sujeitar à palavra, mas a palavra continuará sendo a verdade. E a Bíblia diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Você pode dar o argumento que for, você nunca estará certo. A palavra é que é a verdade, nunca você. Você nunca vai transformar a verdade da palavra em uma mentira por causa da sua vida, por causa da sua experiência. A sua experiência não é a palavra de Deus. Isso é forte, mas é a verdade. Eu preciso pregar para você a verdade, porque se eu não pregar a verdade, ela não pode libertar você. Então, até aqui, eu já trouxe 2 pontos muito poderosos. Se eu desejo vivenciar a mente de Cristo, se eu desejo viver com a mente de Cristo, ter a mente de Cristo, primeiro eu preciso escolher a fonte dos meus pensamentos. E a fonte dos meus pensamentos deve ser a palavra. E como Paulo disse, não é a sabedoria humana, não é a filosofia humana, não são as coisas dos homens, não. É aquilo que o Espírito ensina, aquilo que o Espírito traz, a palavra. Segundo, se eu desejo ter a mente de Cristo, viver a mente de Cristo, eu preciso ter uma mente espiritual. Uma mente que pensa de forma espiritual, não uma mente carnal, que pensa aqui embaixo, que pensa nas coisas daqui de baixo, pensa na vontade da carne, em satisfazer a vontade da carne. E a Bíblia diz que enquanto eu não te ensino coisas espirituais, enquanto eu não me sujeito a coisas espirituais, é porque ainda tem uma mente carnal, uma mente natural. Só uma mente espiritual discerne as coisas espirituais. Por isso Paulo diz: eu estou pregando coisas espirituais a pessoas espirituais. Hoje eu quero crer que eu estou pregando para pessoas espirituais que estão entendendo essa palavra. Amém? E terceiro e último ponto, diz assim: quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Ok. Alguém vai me dizer: mas eu não sei o que é que Deus está pensando. Já vi pessoas dizerem isso: mas eu não sei o que é que Deus está pensando. Como é que eu vou saber o que Deus está pensando? Você sabe por que é que você não sabe o que Deus está pensando? Você não sabe o que Deus está pensando porque você não está lendo a palavra. Os pensamentos de Deus estão na sua palavra. Ela deve ser a fonte dos nossos pensamentos. E quando eu deixo que a palavra renove a minha mente, então essa palavra vai gerar uma mudança dentro de mim. Como eu falei, a primeira grande mudança que ela vai fazer dentro de mim, ela vai fazer eu nascer de novo. Ela vai me recriar em Cristo. Eu vou ter um espírito. E quando eu tenho um espírito, minha mente passa a ser uma mente espiritual. E eu começo a pensar nas coisas de cima e não de baixo. Repare que uma Bíblia toda perfeita bem diz: pensar nas coisas que são do alto. Como é que eu vou pensar nas coisas de cima se eu sou carnal ainda? Se eu penso nas coisas daqui de baixo? Então, quando eu sou espiritual, eu penso no que é de cima, eu penso nas coisas elevadas.
Eu estou apegado à essência e não a supérfluos. A minha vida está apegada à essência, a coisas essenciais, a coisas duradouras. Eu estou apegado a coisas eternas e não a coisas momentâneas e de pouca duração, coisas efêmeras. Ok, agora eu estou te ensinando que as pessoas dizem, mas eu não sei como é que Deus pensa. A Bíblia diz, os meus pensamentos deles, o Senhor, são mais elevados que o vosso. Ótimo, e é verdade, a Bíblia ensina isso mesmo. Os pensamentos de Deus são mais altos, mais elevados, porque os pensamentos de Deus são de cima. Deus nunca pensa de forma carnal. Deus nunca pensa nas coisas daqui de baixo. Deus pensa sempre de forma elevada. A mente de Deus, obviamente, é uma mente espiritual. Deus é um ser espiritual. Então, o pensamento de Deus é alto. Ao invés de Deus descer ao nosso pensamento, então Deus nos eleva ao pensamento dele. É isso que as pessoas não entendem. Você não tem como ter comunhão com alguém que você não acompanha os pensamentos dela. Você não vai ter nunca comunhão com sua esposa se você não consegue acompanhar os pensamentos dela e ela os seus. Você não consegue ter comunhão com alguém que você não consegue compreender os pensamentos. Você não consegue. A Bíblia diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Acordo de quê? Acordo de pensamento. Se não estiverem pensando a mesma coisa. Lê a Bíblia diz assim, porque na igreja havia um só coração e uma só mente. Isso é escrito no livro de Atos. O que é isso? A igreja tinha um pensamento. Eles eram nutridos com a mesma palavra e toda a igreja então tinha um só pensamento, porque a igreja escolheu uma única fonte de pensamento, que é a palavra. Então todos decidiam pensar na palavra, pensar a palavra, e todos eram um só coração, uma só mente. Havia uma unidade. A Bíblia diz que a unidade é gerada por duas coisas. A unidade é gerada pela fé e pelo conhecimento de Deus. Ok. O terceiro ponto é, se eu desejo ter a mente de Cristo, se eu desejo viver a mente de Cristo, então eu preciso conhecer os pensamentos de Deus. Conhecer os pensamentos de Deus. Saber como Ele pensa. Como é que eu vou agradar alguém que eu não sei o que ele pensa? São os seus pensamentos dele. Como é que eu vou agradá-lo? E essa é a meta da nossa vida. A meta da nossa vida é agradar ao Senhor. Se você tem uma mente carnal, não. Se você tem uma mente carnal, o seu objetivo de vida vai ser agradar a sua carne, vai ser agradar seus desejos e paixões. Mas se você tem uma mente espiritual, uma mente renovada pela palavra, o grande objetivo da sua vida, suas orações serão: Deus, como é que eu posso agradar? Como é que eu posso fazer a sua... Se você nunca orou isso, sua oração ainda é rasa. Se você nunca orou perguntando a Deus: Deus, como é que eu posso te agradar? Qual é a sua vontade para a minha vida? Como é que eu posso fazer a sua vontade? Qual é a sua vontade para mim? Qual é o seu propósito? Já peguei tanto isso aqui. Qual é o seu propósito para a minha vida? Então essa é uma oração alta, elevada, de um pensamento elevado. Fazer a vontade de Deus, querer cumprir a vontade dele, realizar aquilo que ele deseja, viver para ele. Então a mente de Cristo é uma mente que consegue acompanhar os pensamentos de Deus. Então a mente de Cristo é uma mente que escolhe como fonte dos seus pensamentos a palavra. A mente de Cristo é uma mente espiritual, que não pensa nas coisas de baixo, mas de cima. É uma mente que discerne coisas espirituais, que para ele as coisas espirituais não são loucuras, consegue entender a verdade e obedecer a verdade. E a mente de Cristo consegue acompanhar os pensamentos de Deus. Não diz assim: o pensamento de Deus é elevado demais, então ele está lá em cima, eu estou cá embaixo, eu vou me virar aqui embaixo, eu nunca vou conseguir. Não. Isso não é bíblico. É uma meia verdade. A verdade é: os pensamentos de Deus são elevados, sim. Estão lá em cima, sim. Mas a Bíblia diz: quem pode conhecer os pensamentos de Deus? A Bíblia diz: mas, irmão, mais é entretanto, é porém, todavia, nós temos a mente de Cristo. Então significa que os que têm a mente de Cristo conseguem acompanhar os pensamentos de Deus. Significa isso,
E quem tem a mente de Cristo consegue fazer a vontade de Deus, consegue agradá-lo. Porque se você não acompanhar o pensamento de Deus, você nunca vai fazer a vontade de Deus, você nunca vai agradá-lo. Você vai viver uma vida toda na terra sem nunca agradá-lo. Você nunca vai ouvir Deus dizer: este é meu filho amado, que me dá prazer. Se você deseja ouvir Deus dizendo: esta é minha filha amada, que me dá prazer, este é meu filho amado, que me dá prazer, você precisa ter a mente de Cristo para você acompanhar os pensamentos. Quando Deus te disser qual o pensamento dele para a sua vida, o propósito dele para a sua vida, qual o desejo, você consegue acompanhar, porque a sua mente é a mente. Isso significa a mente de Cristo. A mente de Cristo é uma mente nova, é uma mente espiritual, é uma mente que pensa a palavra, é uma mente que pensa as coisas espiritualmente, pensa as coisas de cima, e é uma mente que conhece, porque estamos falando sobre conhecimento. A mente de Cristo conhece os pensamentos de Deus, sabe o que Deus pensa, sabe o que Deus quer, sabe o que agrada a Deus, e acompanha. Porque a mente de Cristo não é uma mente rasteira. Não sei se você me diga que a mente de Cristo é igual a nossa, uma mente rasteira. A Bíblia diz: Ele nos deu o presente, Ele nos deu a mente de Cristo. A mente de Cristo é uma mente elevada. Então, a minha mente não acompanha os pensamentos de Deus, mas a mente de Cristo sim. Deus pensa aqui em cima e a mente de Cristo consegue acompanhar. Com essa nossa mente natural nós não conseguimos. Por isso Ele nos deu a mente de Cristo, para acompanharmos os pensamentos dEle, para caminharmos sobre o pensamento dEle. Aí sim, irmãos, faz todo sentido. Seus pés nunca pisarão onde sua mente não chegou. Vou repetir: seus pés nunca pisarão onde sua mente nunca chegou. Por que você vive uma vida tão rasteira, tão aqui na lama às vezes, tão aqui às vezes na sujeira, no pó? Porque sua mente está aqui no pó, está na sujeira, está na lama. E onde sua mente está, seus pés estarão. Mas se você quer, é uma imagem, quer essa imagem? Se você quer ter os pés nas nuvens, se você quer ter os pés sobre o vento, se você quer os pés sobre as águas, caminhando sobre as águas, pés acima da superfície, se você quer pés em lugares elevados, se você quer pés nos picos das montanhas, que era onde Jesus orava, no cume da montanha, irmãos, então sua mente precisa ir lá. Sua mente precisa ir lá. E não é com essa aqui, natural, é com a mente de Cristo. Sua mente precisa se elevar a esses lugares. Se sua mente for a esses lugares, seus pés vão estar lá. Aí você passa a ter uma vida elevada, uma vida sublime, uma vida que vem das pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa que eu não sei ainda se você vai compreender a profundidade, mas eu quero que só você anote e passe alguns dias lendo essa frase, até que ela salte aos seus olhos. Escreve essa frase: eu não sou obrigado a ter a vida de todo mundo. Escreve isso. Eu não sou obrigado a ter a vida de todo mundo. Isso é muito bonito. Você não precisa ter uma vida que é uma réplica da vida de todo mundo à sua volta, porque todo mundo vive assim, rasteiro, no pó, na lama, não sei o quê, todo mundo vive aqui embaixo, todo mundo vive preocupado só com faculdade, com trabalho, ganhar dinheiro, é só preocupação desse mundo aqui. Não tem um pensamento mais alto, mais elevado, mais sublime do que esse. Não sou obrigado a ter essa vida. Eu posso ter uma vida diferente de todo mundo. Posso ter uma vida diferente de todo mundo. Uma vida de poucos. Pessoas podem escolher viver no sopé da montanha, mas eu posso escolher viver no mundo. Eu não sou obrigado a viver no mesmo lugar em que as pessoas vivem, ou do mesmo modo que as pessoas vivem. Eu tenho escolha. Eu não sou obrigado a ter a vida. Não sou. Não é que as pessoas à minha volta escolheram essa vida, que eu tenho que viver também. Quero um outro tipo de vida para mim. Mas lembre-se, você nunca optará por uma outra vida mais elevada do que esta, se não for por meio dos seus pensamentos. E a fonte dos seus pensamentos precisa ser a palavra de Deus. Sua mente precisa ser uma mente espiritual. E você nunca terá uma mente espiritual se não nascer de novo. Pois Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. Porque quem nasce da carne é só carne, é só natural, é só secular, é só aqui embaixo. Mas quem nasce do Espírito é Espírito, tem agora uma mente espiritual. Vai poder pensar espiritualmente, vai poder ouvir o Espírito, vai poder compreender o Espírito, e quando o Espírito falar, não vai parecer loucura para ele.
Perdoe seu inimigo. Ande a segunda milha. Dar é melhor do que receber. Olha que loucura. Não acumule para vós tesouros aqui de baixo. Acumule para vós tesouros no céu. Não se preocupe com o que haver de comer. Olha que todo mundo se preocupa. Não se preocupe com o que haver de comer, beber, se vestir. Alguém que se preocupa o tempo todo, eles não se preocupam. Olha essa loucura. Você vai precisar morrer para viver. Vai ter que negar a si mesmo se quiser me seguir. Deixar pai, mãe, irmãos, por amor a Deus. Isso parece loucura. Mas isso é um chamamento a espirituais, não a carnais. O carnal vai querer fazer a vontade dele, a vontade da carne. E sempre vai ter uma vida rasteira. Mas a Bíblia diz que quem planta na carne, planta para a sua própria corrupção e morte. Mas aquele que planta no Espírito, ou aquele que vive no Espírito, planta para a vida e paz. Simples. Vai ter uma vida na carne, o final é morte. Vai ter uma vida no Espírito, o final é vida. Sempre vai ser assim. Você não é obrigado a ter a vida de todo mundo. Então, se você quer ter uma vida bem sucedida, essa é a vida bem sucedida. Isso é sacar. Então, você já entendeu que você nunca poderá ter uma vida bem sucedida enquanto você não obter a mente de Cristo. A mente de Cristo é fundamental se você quer ter uma vida bem sucedida em todos os aspectos, porque a mente de Cristo é a mente mais poderosa que já existiu, e por um presente o Senhor quer entregar essa mente para as nossas vidas. Ele quer nos dar esta mente espiritual. Amém? Isso é um presente, é uma graça divina. Eu digo, mas nós temos, o mundo não tem, mas nós temos a mente de Cristo. Vamos orar juntos? Creio que Deus abençoou a sua vida, a minha abençoou grandemente esta noite. Acredito que a você também essa palavra deve... Irmãos, deixa eu te dar uma palavra, por favor, já pedi isso a você. Quanto custa você compartilhar essa palavra com outra pessoa? Irmão, você sabe quantas pessoas estão sofrendo hoje e que não sabem como ter uma saída para a sua vida? Quantas pessoas olham em volta e elas não conseguem enxergar uma saída porque as outras pessoas à sua volta também estão presas? Então elas só veem pessoas vivendo mesmo que elas não podem ter essa outra vida, porque elas não veem ninguém vivendo essa outra vida. Então, por favor, ao terminar de você receber essa palavra de oração, deixa Deus usar você e seja um anjo na vida de alguém. Seja um anjo mensageiro. Irmãos, quando terminar a oração, eu vou pedir a você que pegue o link dessa mensagem e compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Pegue o link dessa ministração e libere para mais pessoas, para que outras pessoas possam nascer de novo e ter a mente de Cristo. Você pode ser uma bênção para mais alguém, mas agora eu vou orar para que a bênção chegue primeiro a você e a sua casa. Vamos orar junto. Querido Deus, em nome de Jesus, obrigado por essa noite, nós te louvamos. Obrigado pela sua palavra que é fiel e verdadeira. Obrigado porque hoje aprendemos, segundo a tua escritura, que se queremos ter uma vida bem sucedida espiritualmente e alcançarmos a tua sabedoria, então nós precisamos primeiro permitir que o Espírito Santo nos instrua, porque a tua palavra diz que é o Espírito que nos ensina as profundidades, a profundeza da sabedoria e do conhecimento de Deus. O Espírito Santo ensina-nos mais uma vez a tua verdade, a verdade da tua palavra. E hoje cancela a ignorância em nossa vida, todo o engano, todo o ensino velho. Meu Deus, hoje queremos ter uma mente espiritual, uma mente sobrenatural, uma mente que se volta para as coisas de Deus. Nós queremos a mente de Cristo. Então hoje, dá-nos uma mente que tem como fonte dos pensamentos a palavra. Hoje tomamos a decisão de transformar a palavra na fonte dos nossos pensamentos. Nós não vamos ler a Bíblia como um livro religioso, nós não vamos ler a Bíblia por ritual, vamos ler a Bíblia para que a palavra renove a nossa forma de pensar, mude a nossa forma de pensar, que a palavra mude os nossos pensamentos, que possamos pensar como Deus pensa, possamos pensar como a palavra pensa, possamos pensar a palavra, em nome de Jesus. Eu oro que os seus filhos e filhas pensem na palavra. Eu oro em nome de Jesus para que filhos e filhas pensem na palavra.
Eu oro para que pela palavra da verdade, a palavra do Espírito Santo esta noite, pessoas venham nascer de novo, venham ser uma nova criatura, novas pessoas em Cristo Jesus, que nasçam de novo da água do Espírito, e que nós possamos, como homens e mulheres espirituais, pensar de forma espiritual. Nós não venhamos a pensar de forma carnal, pensar de forma natural, querer satisfazer as nossas vontades naturais, carnais. Não, queremos satisfazer o Senhor, fazer a tua vontade, fazer aquilo que lhe agrada. E que a tua palavra não nos pareça loucura, que possamos discernir as coisas espirituais, que o Espírito possa nos ensinar a falar conosco e não parecer loucura. Pelo contrário, vamos aprender com o Espírito. O Espírito Santo seja o nosso mestre, seja o nosso ensinador, nos instrua na palavra, porque temos uma mente espiritual e o Senhor ensina verdades espirituais para pessoas espirituais. Dá-nos também a mente de Cristo, para que possamos acompanhar os pensamentos altos, elevados de Deus, possamos acompanhar a mente de Deus, que possamos aprender que nós podemos ter uma vida diferente da maioria das pessoas, uma mente que quer agradar a Deus, uma mente que quer cumprir a vontade dEle, fazer o seu propósito, cumprir o propósito. Meu Deus, essa é a oração mais elevada que alguém pode fazer, dizer: Senhor, eu quero te conhecer, quero conhecer a sua mente, conhecer a tua vontade, conhecer a sua pessoa, conhecer o seu amor, conhecer o teu propósito. Esta é a oração mais elevada. É quando não estamos pedindo casas, carros, apartamentos, é quando não estamos lhe pedindo dinheiro, estamos lhe pedindo uma coisa mais alta, mais elevada. Casa, carro, dinheiro, todas essas coisas o Senhor pode nos dar, mas não tem peso de eternidade. Nós não levaremos casa, apartamentos, dinheiro, nada disso levaremos para o porvir. Mas todas essas demais coisas que citamos durarão para sempre. Essa é a vida em comum, uma vida mais alta, mais elevada, uma vida lá em cima. Dá-nos essa vida, eu te peço em nome de Jesus, para a tua glória. Amém e amém. Glória a Deus. Você foi abençoado? Eu fui grandemente abençoado. Glória a Deus. Então, ao finalizar essa reunião, como eu disse, pega o link desta mensagem e compartilha com seus amigos, com seus familiares. Seja uma bênção para mais alguém. Faça isso agora, hoje mesmo. É uma palavra do Espírito Santo para você. Eu sei o que eu estou te dizendo. O Espírito está me mostrando pessoas sofrendo, sentindo dores em sua alma, aflitas porque não vem saída. E essa palavra é uma porta que Deus abre para uma mudança de pensamento igual de vida. Porque se alguém muda a mente, mudou toda a vida. Ninguém vai mudar a sua vida enquanto não mudar seus pensamentos. Então faça isso, seja uma bênção para mais alguém. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Compartilhe esta mensagem para mais pessoas. Amém? Vai aparecer na sua tela um QR Code. Aproxime seu celular. Você será conduzido a uma página segura, onde você poderá entregar seu dízimo, que é 10% de toda a sua renda. Poderá entregar suas ofertas, plantar semente no altar de Deus, entregar os primeiros frutos de toda a sua renda, que é a delícia. Entregue a Deus o seu melhor. Plante suas sementes. Se você fez um voto a Deus, cumpra o voto que você fez diante do Senhor. Se você fez uma promessa a Deus de entregar uma oferta, faça. Mas vamos fazer isso de forma generosa. Você pode entregar em forma de cartão de crédito, de débito, através de Pix, como você desejar. Mas plante uma semente no altar de Deus. Não saia desta noite sem plantar uma semente, porque a Bíblia diz que Deus é aquele que provê semente para o que semeia, e logo em seguida Ele dá pão ao que tem fome. Deus vai prover o que você necessita, se você sempre apresentar a Ele um coração cheio de generosidade. A Bíblia diz que a alma generosa, essa alma prospera. Amém? Deus abençoe sua vida, abençoe toda a sua casa, o seu lar. Eu espero você na próxima quarta-feira. Vamos estar juntos em nome de Jesus. Eu quero te dar uma novidade. Nós estamos muito próximos de anunciar a data em que vamos transferir esse culto e deixar ele ser apenas um culto online para voltar ao presencial. Então aguarde, logo estaremos dando a data de retorno. Nós vamos ter esse culto de quarta-feira de forma presencial. Você vai poder vir com seu marido, com sua esposa, com seus filhos para este lugar e ser abençoado também nas quartas-feiras. Você está ouvindo hoje de forma online, poderá ouvir de forma presencial. Isso é uma grande bênção. Então aguarde, logo estaremos anunciando a data da nossa transferência. E domingo, quero convidar você, chama a sua família, chama seus pais, chama seus amigos, marido, esposa, chama seus filhos e vem para a igreja.
vem para a casa de Deus. Como eu disse, não precisa ter a vida de todo mundo. Domingo as pessoas vão para muitos lugares, mas você vem para a casa do Senhor. Você não precisa ter a vida igual a de todo mundo. Você não é obrigado. Você pode ter uma vida diferente. Então, domingo, 9 horas da manhã, vem para a igreja, vem celebrar o Senhor, vem adorar o Senhor, vem abrir o seu coração para Deus plantar as sementes da palavra da vida eterna no seu coração, em toda a sua casa. O que você está plantando hoje, você vai colher em sua própria vida. Amém? Amo você de todo o meu coração. Estou pregando a verdade, porque esse é meu chamamento, esse é meu chamado, esse é o propósito de Deus para a minha vida. Quero abençoar a sua vida por meio do ensino. Amo você em toda a sua casa. Um beijo no seu coração e lembre-se que a graça esteja com você.